Neste vídeo vamos aprender a transformar um arquivo TXT conforme disponibilizado no site do IBGE, sem tabulação, de colunas, em um arquivo CSV. Nós vamos entrar aqui no site do Marcos F. Silva, e o Marcos tem muita coisa boa nesse site. Se você quer encontrar material para o R, pode vir aqui links de interesse. Aqui tem uma série fenomenal de material sobre o R. Mas nesse momento o que nos interessa é vir aqui no link Meus Textos. Em Meus Textos tem aqui usando o R para importar microdados. Aqui nós temos um documento em PDF e um outro .zip. Os dois serão muito úteis. O documento em PDF contém uma apostila que o Marcos elaborou, que foi acho que um dos primeiros passos que eu dei trabalhando com microdados, que aqui ele ensina muita coisa sobre o assunto. Vale a pena conferir essa apostila. E os arquivos que você vai baixar no .zip, você tem que baixar, descompactar e salvar esses arquivos no seu diretório de trabalho. No meu caso, esses arquivos estão salvos aqui na minha pasta de trabalho. É o FWF, to CSV, getDict. São esses arquivos aqui. Esses 5 arquivos que são funções que o Marcos criou para auxiliar a trabalhar com base de dados no R. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos carregar o dicionário que o IBGE disponibiliza para a PNAD 2011 também. Então, quando você entrar no site do IBGE, lá vai ter a opção leitura em R, pode baixar o arquivo e carregar esses dados que vão estar salvos possivelmente no seu diretório. Eu vou apenas só um instante que eu vou limpar a memória do R. Eu vou excluir a minha PNAD domicílios 2011, que está aqui, que está isso. Agora eu tenho apenas os 2 dicionários que eu peguei no site do IBGE, que já são feitos no formato do R. Aqui é uma prévia do dicionário, onde eu mostro apenas as primeiras 15 linhas. E é um dicionário exatamente igual ao do SAIS, apenas está feito para formato R. Aqui é o dicionário para pessoas, a mesma coisa. Tá, aqui eu vou carregar essas 2 funções do Marcos. Vai aparecer a mensagem de erro, mas não tem problema. E com esta função, onde eu indico no input o FWF to CSV, eu indico no input o meu arquivo TXT, qual que é o meu arquivo TXT que contém os dados. No output eu coloco como que vai se chamar esse arquivo em CSV, já com a tabulação. E aqui eu especifico onde está o dicionário. Eu estou dizendo aqui que é o dicionário 2011 e as colunas são descritas pela variável COD, de código. Como que isto funciona? Se eu identificar aqui, eu estou verificando que o código vai mostrar o nome das variáveis aqui. Isso aqui que significa as colunas. Pronto, agora basta executar o comando. E o que vai gerar esse comando? Eu vou fazer logo em seguida, para domicílios. Esse comando é maravilhoso. E ele vai gerar um arquivo com a extensão CSV. Então eu estou aqui, ó,
PNAD pessoas 2011 txt, e aqui vai estar o CSV, da mesma forma que o domicílios, ele também vai gerar um arquivo CSV. Com esse CSV em mãos, nós podemos fazer diversas coisas. Por exemplo, essa função é rápida, então ele já criou o CSV. E agora eu vou fazer o CSV da base de dados de pessoas, que é a base de dados maior. Com esse arquivo CSV em mãos, podemos fazer diversas coisas, como, por exemplo, abrir em outros softwares. O CSV é um padrão universal. Sua vida será bem mais fácil trabalhando com CSV. Uma outra possibilidade de trabalho é que o Marcos criou uma função que permite importar dicionário do SAS para o R. Isso é muito útil para trabalhar com as PNADs antigas ou com qualquer base de dados antiga que tenha dicionário no SAS. O que acontece? Quando você vai trabalhar com a PNAD 95, não existe o arquivo de dicionário no R, assim como existe na PNAD 2011. Assim como acontece com a POF, assim como acontece com diversas bases de dados, ou até mesmo todas as bases de dados do INEP. Então aqui o Marcos possibilita. Eu vou cancelar aqui a conversão para CSV. Aqui quem está no Linux basta apertar Ctrl C. Aí eu vou carregar o arquivo. E uma vez que eu carreguei esse arquivo, eu vou pegar os dicionários que eu tenho da minha PNAD, que estão em formato TXT. Vou abrir esse dicionário com a função getDic. Veja só, essa é a mesma função que eu acabei de carregar aqui, que está disponível no site do Marcos, que ele gentilmente disponibilizou. Aqui eu vou abrir os dicionários. Então aqui são os dicionários da PNAD 95. E agora aqui basta novamente eu executar este código onde eu indico, olha, o .dat é porque a PNAD antes era liberada em .dat. É uma extensão de arquivo texto como se fosse TXT, a grosso modo. Então aqui, ó, 95 dom.dat é o meu input e o meu output, quer dizer, o meu arquivo CSV. Eu coloquei o mesmo nome, eu estou especificando aonde está o meu dicionário e as colunas vão ser delimitadas conforme a variável code do dicionário. E isso é uma maravilha e vai fazer sua vida ficar mais fácil quando trabalhar com microdados. Veja só, nossos passos estão sempre em torno da função FWF to CSV. No pacote Desk, que foi desenvolvido pelo Jackson Aquino, essa função também existe. E segundo o Jackson comentou na lista de discussão, a função dele foi implementada em C ou C++, eu não me lembro. E seria então mais rápida do que a função que o Marcos utiliza. É isso aí, até mais.